É isso, Zuzu, por favor. Vamos lá. Roberto Mota, seja bem-vindo ao nosso último programa do ano e já quero agradecer todas as participações espetaculares que você fez aqui no programa. Primeiro, boa tarde, Mota. Boa tarde, eu é que agradeço. Vocês não sabem como eu gosto de participar do Pânico. Aê! Pô, que bom. E a repercussão que tem. Olha, eu vou te dizer, cada vez que eu apareço aqui é uma repercussão tremenda. Muito obrigado por vocês me convidarem. Então você que é craque, Mota. Boa. Nada, tamo junto, Emílio. Você é o cara. Boa. Mandar meu... Troca de elogios maravilhosa. Mota, você que é nosso Bruce Willis brasileiro, entende tudo de segurança pública. A gente estava com o tema da saidinha agora, segundo o Emílio Surita, ele anunciou, e eu gostaria que você falasse sobre esse tema. A saidinha vai acabar ou vai continuar? O amor venceu? A tendência geral é piorar, né? Porque eu vou aproveitar, como sempre fazia meu jabá, eu descrevo aqui no meu livro, né, A Construção da Maldade, um processo que já vem acontecendo aqui no Brasil há uns 30 anos. Né? O que é esse processo? É um processo, primeiro, ideológico, de doutrinação. A população vem sendo convencida de que o bandido é um pobre coitado, de que o que ele fez com você, ele fez porque ele é um oprimido pela sociedade, ele não merece ser castigado. Né? Então, qualquer castigo que você der para o bandido é um erro. Mas se você tiver que dar um castigo, que ele seja o mais rápido possível, ele dure, que ele seja o mais curto possível, e durante esse castigo, o preso, criminoso preso, né? Tem que ter todos os benefícios imaginários, inclusive esse benefício doido aí, que é da saidinha, que durante 5 feriados, né, em 5 feriados durante o ano, o criminoso preso pode sair e ficar até 7 dias fora da prisão. O que está por trás disso é uma ideia maluca, né, que é a seguinte: o cara cometeu um ato violento, imaginem aí aquela coisa pior que vocês conseguem imaginar. E aí, qual é a resposta que a sociedade tem que dar para isso? Prender, né? Julgar, lógico, devido processo. Nunca vamos esquecer isso, hein, gente? Devido processo legal, direito de defesa, o crime tem que estar previsto em lei, não pode ser um crime que foi imaginado. Depois disso tudo, o sujeito é punido, ele é colocado numa cela de prisão para ele aprender que aquilo que ele fez não se faz. E para que os outros que estão observando pensem, olha, fulaninho foi preso, então eu não vou fazer aquilo. E aí, essa é a ideia da prisão, essa é a ideia da punição, né? Que é uma forma moderna de você tratar o crime. Até alguns séculos atrás, você dava outros tipos de tratamento para o criminoso. E aí, os ideólogos inventaram uma história de que você tem que deixar o cara sair várias vezes da prisão enquanto ele está preso, porque isso ajuda na tal ressocialização, né? Então você deixa o cara... E na verdade o que acontece na maioria das vezes é que o cara sai e quando ele sai nessas saidinhas, ele se reúne lá com a turma dele para receber instruções ou levar instruções que ele trouxe da cadeia para cometer crimes. Então por isso foi bom esse aviso que o Emílio deu aí, né? Toma cuidado, porque vai ter muito bandido em saidinha. Inclusive, em algumas comunidades, esse é um momento de terror para as pessoas, porque elas sabem que aqueles caras, né, que estão presos vão ficar ali 5, 7 dias e vão tocar o terror no lugar. Ô Mota, por que a gente acredita em todas essas mentiras? Porque eles mentem muito. É mentira atrás de mentira, atrás de mentira, atrás de mentira, e a gente sempre acaba achando que eles vão mudar, que a coisa não é bem assim. Por que a gente fica acreditando nessa mentirada toda e sempre continua, a gente sempre continua tomando 7-1 na cabeça? Emílio, há muito tempo, e isso é um fenômeno mundial, porque nos Estados Unidos é igualzinho aqui. A grande parte da mídia foi ocupada por pessoas com pensamento progressista, né? Progressista é um eufemismo para socialista ou comunista. Esse pessoal ocupou o jornalismo, ocupou o sistema educacional, e aí eu estou falando sistema de ensino público e privado, desde o jardim de infância. Olha, toda semana
eu recebo uma mensagem de um pai ou de uma mãe me contando um absurdo que a filha, o filho, aprendeu na escola, né? Desde o jardim de infância até o pós-doutorado, né? Na verdade, quanto mais avançado na carreira acadêmica, maior a probabilidade do cara ser um esquerdista radical, né? E o entretenimento. Até no entretenimento, se a gente for pensar aqui, é fácil pensar que tem 1 ou 2 ou 3 artistas famosos, ou cantores, ou humoristas, que ousam dizer que não são de esquerda. Então, quando você ocupa o jornalismo, o entretenimento e as escolas, o que acontece? A maioria das pessoas só tem acesso a um ponto de vista, tá? Que é o ponto de vista da esquerda. Elas nunca, a esmagadora maioria das pessoas do Brasil, nunca ouviram falar de liberalismo, de conservadorismo, ou de libertarianismo, anarcocapitalismo. É inacreditável, mas existem várias outras formas de você pensar a política e a sociedade que não seja a forma da esquerda, né? Inclusive, é muito fácil você mostrar com fatos de que a forma de pensar da esquerda, ela é errada do início ao fim. O pensamento esquerdista, ele é errado na teoria e ele é errado na prática. Ele é errado do ponto de vista econômico, político, social e moral. Agora, se você nunca tem 20 minutos, você precisa de 20 minutos, meia hora para explicar isso, né? E começa explicando isso. Por exemplo, pode começar contando a própria história da vida do Marx, né? Porque se tem um cara que exemplifica o fracasso econômico, o fracasso moral, o fracasso político, né? O esquerdismo é a filosofia do ressentimento. Ela vai buscar nas pessoas aquilo que você tem de rancor, de ressentimento. A gente viu aí, né? O sujeito que tem apartamento, que é investidor de bolsa, com roupa vermelha, invadindo o supermercado. Porque o que interessa é criar uma narrativa que eles sabem que é uma narrativa que vai colar para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não tem informação, né? A maioria das pessoas não conhece o que aconteceu na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Os mecanismos de tomada de poder que foram usados pelos nazistas, que são muito semelhantes aos mecanismos que foram usados pelos comunistas, porque essas ideologias totalitárias, elas são todas muito parecidas, são irmãs gêmeas. A diferença de um para outra é que uma tem chocolate moído em cima e a outra é castanha de caju. O resto é tudo igual. Maravilhoso. A maioria desses ditadores totalitários, na verdade, né? O Olavo de Carvalho falou isso muito bem. Eles não têm ideologia nenhuma. O negócio deles é poder, é dinheiro, é quantas estatais eu vou ter, quantos amigos eu vou poder empregar, quanto dinheiro eu vou poder desviar. E aí chama meia dúzia de intelectuais e artistas para ver qual é a ideologia que nós vamos chamar. Socialismo. Então, socialismo, vamos lá. E a ideologia acaba sendo um engano, né? Como se fosse aquela pirâmide financeira, que eu pego o seu dinheiro e te prometo um retorno de 100% do seu dinheiro, mas esse retorno eu vou dar com o dinheiro que eu peguei do outro, e aí eu vou tocando esse negócio até o dia em que quebra, aí eu pego aquilo tudo, vou embora para o exterior. O socialismo é mais ou menos isso. Agora, Mota, deixa eu só fazer um break rapidinho, é um break para a Rede Jovem Pan. A gente continua o papo aqui na TV e nas plataformas digitais. Daqui a pouquinho teremos também o Dr. Zeballos e o padre também está aqui hoje. O padre vem dar uma bênção geral aqui na emissora. Já está no aquecimento. Nós estamos precisando aqui, muitas bênçãos, não é isso? Já está no aquecimento. Então, por favor, Reginaldo, manda bala. Muito bem. Você tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. O relatório de transição, do gabinete de transição do Lula, tá ouvindo também o Lula agora falar? Ele vem com esse método, né, Mota? Que a desinformação é um método que a esquerda utiliza, promovendo narrativa e não tem o menor compromisso com a verdade. Mas o que me deixa... mas eles falam que a gente não tem compromisso. Nós não temos compromisso com a verdade aqui. Perfeito. E daí a gente pode... Aqui eles falam, não, vocês são fake news. Exato, falam que são fake news. Então, mas o que eu não consigo entender é porque não precisa nem lá na Alemanha, não precisa nem olhar o Marx.
que dá trabalho ler o Marx. É longo. É só você olhar o elenco que está assumindo hoje Exato. e achar... E o que ele fez no verão passado. E achar que vai dar certo, que é o que o Sami falou. Vale a pena ver de novo. É o Titanic. É um Titanic achando que não vai afundar o Titanic, Exato. porque é a mesma turma que tá lá. E morre todo mundo. E vem esses Maílson da Nóbrega, esses calcinha não, cuequinha branca. Isso. Não, acho que vai ser bom. Vai O ser outro- pragmático. É isso que eu não consigo entender, ô Mota. Eu não consigo entender isso. Pois é. Como é que a gente cai? Como é que a gente cai na história, Na história. achando que vai ser diferente? Na narrativa. Mas uma coisa que o Mota falou que me deixa muito preocupado, Emílio, é o seguinte: o pessoal é inundado com informações falsas. Então você tem aqui desenvolvimento social e educação no relatório, um monte de mentira, falando que estamos pegando o país todo estrupiado, todo ferrado. Aí o meu problema só, Mota, é o seguinte: você está unindo essa turma ruim que o Emílio falou com o que o Lula acabou de falar. A gente ganhou do Bolsonaro. Agora a gente tem que ir atrás dos bolsonaristas. Ele falou isso agora, de manhã. Quer dizer, tá muito claro que o cara tá vindo com esse método socialista, mas também com o intuito de aniquilar. É o projeto hegemônico da esquerda. E eles vão vir com tudo pra cima da imprensa. É o que dá a entender. Você consegue enxergar dessa forma também? Olha, eu vou pesar as minhas palavras aqui, Marco, porque eu acho que nós, com o espaço que nós temos uma grande responsabilidade, né? Tem milhões de pessoas que só contam conosco para ter acesso à realidade, né? A verdade ao que acontece. O resto da mídia, e aí é para responder ao Emílio, né? Porque eu acho que tem dois grupos, Emílio. Existem milhões de pessoas que foram bombardeadas desde o começo da pandemia com uma historinha, né? A historinha é: o Bolsonaro é mau, ele é ditador, ele quer matar todo mundo, ele quer dar um golpe e transformar o Brasil numa ditadura. Então, muita gente ouviu isso durante 3 anos, quase 4 anos, todo dia. E essas pessoas chegam a hora que elas entregam os pontos. Elas dizem: está todo mundo dizendo isso, eu leio no jornal isso, o artista famoso fala isso, então eu acabo acreditando nisso. Tem muita gente que caiu nisso. As pessoas mais esclarecidas, essas personalidades, aí eu acho que já é um caso diferente, né? Eu acho que aí são outras razões que provavelmente envolvem interesses pessoais, né? Quando o cara tem uma posição ou uma riqueza pessoal acima de determinado patamar, ele não está correndo o mesmo risco que a gente corre, né? Então, o pior caso para ele é ele ir lá para casa, para a quinta dele, lá em Portugal, ou para o chalé que ele tem lá numa estação de esqui dos Estados Unidos, e passar lá um tempo. Na cabeça dessas pessoas, a tragédia máxima nunca é imaginável, né? O Saul Alinsky, que é um ideólogo revolucionário americano, é o cara que fez a cabeça da esquerda moderna, né? Ele tem uma frase que é mais ou menos assim: se eu tiver que convencer um milionário a financiar uma revolução, convencer na sexta-feira a financiar uma revolução para o sábado, mesmo onde ele vai ganhar muito dinheiro no domingo, mas com a certeza absoluta de que ele vai ser fuzilado na segunda, eu garanto que eu consigo muita gente. Uhum. Porque o cara, ele tá pensando só o seguinte: olha, eu dou esse apoio aqui, é um bando de maluco, eles não sabem o que fazem, mas tem aquela licitação que vai rolar lá em fevereiro. E eu ganhando aquela licitação, eu boto meu burro na sombra. O que vai acontecer depois da licitação? O Brasil é assim mesmo, é uma bagunça, político é tudo desonesto. Mas Diga. Não, eu ia perguntar pra você exatamente isso, Mota, porque a gente, por exemplo, se alguma pessoa quer criar um canal, seja no Twitter, seja no YouTube, pra fazer oposição a esse governo que tá aí, do Lula, certo? Esse cara, ele pode ser preso
no dia seguinte, porque ele pode ser antidemocrático, ele pode ser golpista, ele pode disseminar fake news, ele pode ser bolsonarista, tudo agora é uma desculpa pro cara ele poder ir preso. Então, como é que você tem uma sociedade que não pode fazer oposição? Como é que você tem uma democracia onde a oposição... Isso chama ditadura, pronto. Simples. Isso é simples, pô. Mas eu queria saber do modo. E aí, como é que faz? Você não sabe, pô. Pergunta difícil. As saídas são oração. O padre vem aqui hoje. O padre vai dar saída. O padre vai oração, tamo tranquilo. Medicação. E a outra é uma palavra que eu não posso falar aqui porque é meio obscena, mas eu diria que é determinação. O meu canal do YouTube foi desmonetizado semana passada. Sim. Me avisaram, né? Eu violei os padrões deles. Aí eu já tô aqui no 13º, 14º e-mail que eu troco com eles. Daí eu falei, olha só, beleza. Agora me diz só, filhinho, qual foi a violação? E onde está? Para que eu possa corrigir. Não, isso a gente não pode dizer. A gente só pode dizer que você violou e se você quiser, daqui a 30 dias, você faz o seguinte, você vai no seu canal, faz as modificações necessárias para se adequar à nossa política e pede de novo para ser monetizado. Aí eu respondo, mas filhinho, como é que eu vou saber que modificações que eu tenho que fazer se você não me diz qual foi o problema?